Fala meus amigos, mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre o GARI 11, que nesse fundo imobiliário, cara, tá acontecendo algumas situações que tá me desagradando um pouco, na minha opinião. A gestão tá tomando alguns rumos que eu não tô gostando muito, tá fazendo alguns movimentos aí que pra mim não tá sendo interessante. Eu acho que eles estão começando a perder a mão nesse fundo imobiliário. Um fundo que vinha muito bem, tá? Alavancagem super controlada, quando era ali o GALG 11, era um fundo bem tranquilo, a alavancagem do fundo era casada com os contratos atípicos dos imóveis, né? Então estava tudo bem tranquilo, apesar de ser uma alavancagem alta, era uma alavancagem que estava sob controle. Agora o fundo virou GARI 11, colocou alguns imóveis ali de renda urbana, ficou meio a meio, 49% logística, 51% renda urbana. Agora estão comprando mais imóveis, estão perdendo a mão, na minha opinião, porque tudo que aparece na reta estão querendo comprar e uma hora eles vão acabar ficando enrolado e enrolando ainda mais o cotista. E para piorar, né, lançaram essa nova emissão de cotas num valor de R$9, que todo mundo reclamou que estava abaixo do VP e tal, mas eu lembro que eu vi um vídeo do Lucas Fiel, foi um short, né, um daqueles vídeos curtos, que ele falou que esse era o novo VP do fundo. E realmente, se você procurar aqui o fundo imobiliário GARI 11, já estou aqui com a página do GARI 11 aberta aqui no Investidor 10, você vai ver que o novo valor patrimonial do fundo, deixa eu ver se no Investidor 10 está atualizado, ó. Aqui, novo valor patrimonial da cota é de R$9, então essa emissão estaria no valor patrimonial. Porém, no momento que foi lançada essa emissão, o valor patrimonial ainda não era esse, foi atualizado agora de pouco tempo. O que é meio complicado, o valor patrimonial de um fundo de tijolo caindo. Então tem algumas coisas que a gente precisa entender aqui, que esse fundo também tem muita alavancagem. Então a gente tem que ler todos os documentos que estão saindo aí para saber o que está acontecendo, que o valor patrimonial dele caiu. Eu estava até dando uma olhada ali num laudo que saiu ali no dia 14 do 11, mas eu não consegui entender nada. Então eu vou ficar devendo essa explicação para vocês, porque lá, pelo que eu vi lá, tem um valor patrimonial de 9,27, mas eu continuei lendo para ver se achava por que caiu para esses R$9, mas ainda não tem nada informando aqui. Vamos ver no próximo relatório se eles vão falar alguma coisa sobre essa queda no valor patrimonial da cota. Mas continuando, falando aqui também da emissão, olha só o que está acontecendo. Se liga só, que parada estranha, ó. O fundo lançou essa emissão, aqui ó, lançaram o comunicado de encerramento do período de exercício de preferência, do direito de preferência, né? E aqui ó, de acordo com as informações da B3, a administradora, na qualidade de instituição escrituradora do fundo, até o momento foram subscritas e integralizadas 2.798.000 cotas, e eles queriam subscrever aí 47 milhões de cotas. Então eles conseguiram no momento só 25 milhões de reais, né, vamos dizer assim, com esses 2.700.000 cotas, e o montante que eles queriam, então falta ainda, ó, como mostra pra gente, restando 47 milhões e 200 mil cotas, totalizando aí 424 milhões, arredondando, estou arredondando os números, né? Então eles queriam 450 a 500 milhões, se eu não me engano, nessa nova subscrição, e até o momento só conseguiram 25 milhões nesse período do direito de preferência por enquanto. Então vamos ver mais para frente como é que vai ficar a situação dessa emissão. O pessoal não gostou muito, no momento a cotação está acima do valor da emissão, como a gente pode ver, R$ 9,05. Eu fiz uma jogada aqui para baixar o meu preço médio, como vocês podem observar aqui, meu preço médio nele está de 8,98, que foi que eu fiz? Quando ele chegou a 9,98 por ali, eu vendi com um pequeno prejuízo de R$6. Eu já tinha recebido alguns dividendos dele, então esse prejuízo não me afetou em nada. Vendi as 305 cotas que eu tinha. Quando caiu para baixo da emissão, que eu sabia que ia cair, sempre quando tem emissão o fundo tende a voltar ali para perto do valor da emissão, caiu, eu fui lá, comprei 310 cotas novamente a 8,98. Então fiz um bom negócio aí, já estou então no positivo com esse fundo imobiliário hoje. Mas sinceramente não sei se eu vou me manter cotista desse fundo. Vou esperar os próximos capítulos dessa novela para ver o que é que vai acontecer com o fundo imobiliário GARI 11, como é que a gestão vai conduzir essa situação aí dessas novas compras, da alavancagem, como é que vai ficar daqui para frente. Então, falando um pouco do fundo, hoje ele está cotado aí, como vocês podem ver, a R$ 9,05. Tem um yield muito interessante, cara, um yield muito alto para fundo de tijolo, mas o fundo tem uma alavancagem monstra, né? Tá com uma alavancagem bem alta, e essa alavancagem acaba ajudando o fundo a melhorar um pouco os resultados, porque é mais imóvel que tem dentro do portfólio dele, sem aumentar o número de cotas. Então ele tem mais resultado, claro que perde uma parte do resultado pagando essas alavancagens, né, mas mesmo assim consegue entregar um retorno bem alto para os cotistas. Então a gente vê que está com dividend yield de 11,5%, 11,5%, né? O PVP dele nesse momento está 1,01, está acima do VP, mas pouca coisa, praticamente pode dizer que ele está no preço justo, a diferença é muito pequena. Tem uma liquidez até que boa, 7,5 milhões de reais em negociações todos os dias, liquidez, que é a facilidade de você conseguir negociar as cotas desse fundo, tá? Então tem muito dinheiro sendo negociado nesse fundo aí
todos os dias na Bolsa de Valores. O Guardian, que é um fundo imobiliário, hoje no mandato híbrido, né? Mandato híbrido, porque agora ele tem imóveis de logística e imóveis de renda urbana. Aqui está aparecendo o público-alvo investidor qualificado, mas esse fundo, até onde eu sei, é para investidores em geral, né? Hoje conta com 272 mil cotistas, quase 273 mil, tem um patrimônio líquido de 1,13 bilhão, o valor patrimonial da cota caiu para R$ 9,00 e o último rendimento que ele entregou aí na casa de 9 centavos, foi mais um pouquinho, né? Foi 0,092 centavos. Mostrando o dividend yield desse fundo, a gente vê que o dividend yield dele vem crescendo mês após mês, o que é bem interessante, né, para fundo de tijolo. E falando em valores pagos, a gente vê que o dividendo também saiu aqui da casa dos 8 centavos e subiu um pouquinho. Aqui não dá para a gente ver direito porque está arredondado, mas se a gente descer um pouco, a gente vê os valores certinho que ele vem pagando. Então vinha pagando aqui, ó, 8,4 centavos, 8,6, 8,7, foi aumentando, chegando a 9, agora 0,092 centavos. Se fosse base 100, seria 92 centavos que ele estaria pagando, ou teria pago esse mês, né? Em comparação com o CDI, o fundo nunca ganhou do CDI, né, como está mostrando para a gente aqui no gráfico aqui de comparação, em 2 anos. Em 5 anos não dá para comparar, porque o fundo não tem 5 anos, né, mas mesmo assim ele só vem perdendo do CDI desde quando foi lançado aí na bolsa. Mas a gente sabe que para quem investe em fundo imobiliário e ações, você comprando barato é sempre melhor, né? Então eles têm um dividend yield bem alto, porém o preço de cota dele acabou dando uma derrapada aí para baixo. Por isso, principalmente, que ele perde para o CDI hoje. Olhando aqui os principais números do fundo, as principais características, a gente vê que esse fundo, ó, teve seu início ali em 2020, cobra uma taxa de administração aqui de 0,94 a 1%, como a gente pode ver aqui no número 3, ó, vindo aqui, ó, em regra de cascata, conforme previsto no regulamento, então, e uma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o benchmark, que é IPCA mais 6. O que ele tiver de rendimento que exceder IPCA mais 6, vai ser cobrado uma taxa de performance. E olhando algumas características atuais do fundo, a gente vê que o fundo, ó, era um fundo de 500 milhões de reais, hoje é um fundo bilionário. O fundo era 100% logística, hoje é um fundo praticamente meio a meio logística e renda urbana. Saiu lá de 5 ativos para 25 ativos. Tinha 3 inquilinos, hoje tem 6 e está vindo mais alguns aí, né? Se tudo se concretizar como a gestão mostrou para a gente aí na compra de novos imóveis. Todos os contratos desse fundo, contratos atípicos com multa integral, ou seja, se o inquilino sair antes do final do prazo, ele tem que pagar todo o prazo restante de aluguel que ele tem, né? A alavancagem do fundo aqui caiu de 42% para 23% sobre o ativo. Eu lembro que quando eu fazia o vídeo eu falava que era 42%. Quando eu fiz um vídeo há muito tempo lá atrás do Gary 11, eu falava 42% e o pessoal, teve gente que comentou lá que eu estava fazendo a conta errada, que tal, que no relatório mostrava 38, 30 e pouco. Mas eu sempre falei que era 40, 41, 42. E na época tentaram me corrigir no relatório, mas tá aí, ó. Hoje a gestão reconhece que a alavancagem era de 42% do patrimônio do fundo, quando ele era somente logística. Não querendo achar que eu sou melhor que ninguém, mas é só fazer as contas que a gente já vê que a gestão estava trazendo esse dado de uma forma errada, um número errado aí pra gente. E o dividend yield do fundo, que aumentou consideravelmente, principalmente porque a cota caiu um pouco, né? Saiu de 10,8% para 9,11%, e também porque o dividendo aumentou, né? Vamos ser justos também. O dividendo do fundo aumentou bastante. Como já mostrei, né, o fundo está passando pela sua 6ª emissão de cotas. Novo guidance de dividendo do fundo aqui, ó, subiu aqui um pouquinho. Eles estão falando aqui em 0,092 centavos por cota. Vamos ver se consegue manter esse rendimento, o que vai ser bem interessante, né? Mas sempre de olho nos trabalhos que a gestão vem fazendo, nunca deixando de lado só porque está pagando bom dividendo. A gente tem que estar sempre acompanhando. E aqui na demonstração de resultado, que eu acho bem interessante, olha só, a gente tem resultado desde agosto de 2023 até setembro de 2024. Olha só que louco, esse relatório aqui é de setembro. Então isso aqui é muito bom, você pode comparar mês a mês, ver como é que o resultado do fundo vem melhorando ou não, para saber, para ajudar na sua tomada de decisão. Como eu já sempre falo, os fundos da XP só tem um mês para a gente olhar. Então se você quiser ver os outros meses, você tem que estar abrindo um monte de relatório para ver como é que foram os outros resultados, para fazer essa comparação lado a lado, que é bem desagradável, isso eu não gosto. Então aqui no mês de setembro, a gente vê que o resultado, ó, total das receitas do fundo foi de 14 milhões, sendo aqui, ó, 8 milhões de resultado imobiliário logístico, né? 4,8 milhões aqui de renda urbana, resultado das operações imobiliárias aqui, ó, dos CRIs, da alavancagem do fundo de 1,1 milhão, e a renda fixa rendendo uma beiradinha à toa, né? E total da despesa, ó, 14 milhões de resultado, despesa de 2,7 milhões, sendo que a maior parte da despesa aqui, ó, despesa financeira, 1,7 milhão, despesa financeira, que é a despesa que o fundo tem com a alavancagem. Então a gente vê que cobre uma parte bem interessante do resultado, só essa despesa financeira. Se eu não me engano, fazendo as contas aqui, eu acho que chega a mais de 10% do resultado só a despesa financeira do fundo.
Então, resultado líquido de 11.374.000 e resultado distribuído 11.328.000, aqui no caso falando do mês de setembro, né? Então a gente tem que ver ainda o resultado de outubro para ver como é que eles conseguiram aumentar esse resultado para 0,092. Então eles conseguiram fazer uma distribuição bem interessante e distribuíram menos do que teve de resultado, o que é muito bom. Bom, apesar de todos os problemas, o fundo continua rodando aí de uma forma bem interessante, entregando bons dividendos, mas vamos ver como é que vai ser o desempenho do fundo ou dessa gestão aí daqui para frente. Vamos, segue acompanhando, vou estar sempre trazendo relatório aí quando sair, vou estar sempre trazendo qualquer informação nova sobre o fundo que saiu. Às vezes eu demoro um pouco para trazer, mas é por causa de tempo, não tem tanto tempo assim para estar trazendo os vídeos, mas eu estou sempre acompanhando, estou sempre lendo os relatórios. Às vezes eu não posso parar para gravar, mas eu leio no serviço, às vezes quando eu estou aqui com os meus filhos aqui, cuidando deles, brincando, olhando, eu estou dando uma olhada no que está acontecendo aí nos fundos, se soltou algum documento, mas não posso parar para gravar. Isso que me atrapalha um pouco de trazer informações para vocês no tempo correto. Mas com o tempo a gente vai se organizando e tentando melhorar aqui um pouco também a frequência dos vídeos. Bom, diz aí para mim se você tem um Gary 11 na sua carteira, se você ficou contente com essa emissão, o que a gestão está fazendo aí no fundo, se você acha que foi um tiro no pé comprar esses novos imóveis agora, aumentar ainda mais a alavancagem do fundo, né? E vamos lá, vamos seguindo nessa caminhada, comprando sempre novas cotas, reinvestindo os dividendos para a gente ver o nosso patrimônio decolando. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, valeu a nós, fui!